Sim, Jesus, nós viemos à Tua presença, Senhor, para Te adorar. Nós entramos na Sua presença. Na verdade, a gente nem sai da Tua presença, mas nós estamos aqui, Deus, para declarar o quanto o Senhor é digno de adoração e de louvor. Senhor, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque é o Senhor quem nos motiva a Te buscar, é o Senhor quem incendeia o nosso coração e nos faz Te buscar. Nós Te louvamos por isso, Deus. E pedimos a Deus que o Senhor fale ao nosso coração, que a gente possa ser tocado, que nós possamos ser realmente abraçados, ó Deus, pela Tua graça e pelo Teu amor. Fala ao nosso coração nessa tarde, Senhor, que seja um tempo especial para todos nós, ó Deus. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus por mais um dia que o Senhor nos deu. E hoje, um dia especial, né? Nós nos reunimos mais uma vez aqui na nossa Tarde da Esperança e eu posso dizer com o coração cheio, né? Coração cheio por tudo aquilo que o Senhor fez há uma semana atrás, aqui na Tarde da Esperança, quando a gente estava reunido aqui no painel, que foi uma bênção, né? Foi uma bênção aquele painel que nós estávamos aqui com o espaço quase cheio aqui, e foi muito edificante para todos nós ver tudo aquilo que aconteceu, e isso é gratificante, né? A gente falou sobre o valor da vida, né? Sobre nós caminharmos juntos, sobre a gente ser instrumento de esperança para outras pessoas, e o texto que o Senhor nos coloca diante dele hoje, ele acaba sendo um complemento, né, de tudo isso, né? Porque não há vida verdadeira sem o amor de Deus. Não há amor verdadeiro sem Deus, né? E o texto que eu quero compartilhar nessa tarde está lá em 1 João, no capítulo 4, a partir ali do verso 7. 1 João, capítulo 4, a partir ali do verso 7. Aqui o apóstolo João, também conhecido aqui como aquele discípulo lá que reclinou a cabeça no peito de Jesus, nesse momento aqui que ele escreve esse texto, ele já é idoso, ele já é um senhor, né? E ele escreve a igreja para lembrá-la de algo muito essencial, né? E é o que a gente vai ler aqui a partir aqui do verso de número 7. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Essa é a palavra do Senhor a nós. Essa é a palavra que o apóstolo João, então, escreve à igreja. Então, a gente vê aqui nesse texto que o amor, ele não é uma ideia humana. O amor não é algo que foi projetado da cabeça humana. O amor não é algo que nasceu do intelecto humano, mas o amor descrito aqui é a própria natureza de Deus. O amor é a própria natureza de Deus que transborda na vida daqueles que o conhecem. É a natureza de Deus que transborda na vida daqueles que o conhecem. E eu queria que a gente atentasse aqui para um ponto bem interessante, que é justamente essa ideia de que o amor, ele é
ele surge então como origem. Deus é a fonte desse amor. Diz lá no texto: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. João começa com um chamado afetuoso, né? Amados. Ele não manda amar sem antes lembrar que nós somos amados, né? Ou seja, o amor cristão, ele nunca é uma exigência fria, ele nunca é uma exigência de uma via apenas, né? Ame porque você precisa amar. Não, na realidade nós amamos porque nós fomos amados primeiro. Nós amamos porque um dia alguém nos amou. E João nos lembra disso, né? Que o amor cristão é sempre uma resposta ao amor recebido. O seu amor que você demonstra para com uma outra pessoa, saiba que ele não nasce de você, mas é o amor de Deus que transborda na sua vida, porque ele é a fonte. Não conseguimos amar as pessoas, principalmente aquelas pessoas que são diferentes de nós, a gente não consegue amá-las com um amor próprio, o nosso amor. Nós precisamos daquele que é o amor verdadeiro, aquele que é a fonte, a origem desse amor. O amor verdadeiro tem a sua nascente em Deus. Tem a sua nascente em Deus. Agostinho já dizia que Deus nos ama não porque somos bons, mas Ele nos ama para que nós sejamos bons. Olha que interessante. Deus nos ama não porque somos bons, mas Ele nos ama para que nós sejamos bons. O amor, ele é divino, ele é criador. O amor é a causa, não a consequência. Isso é interessante porque João faz uma ligação direta entre amor e conhecimento de Deus. Ele diz assim: quem não ama não conhece a Deus. Olha que interessante. Quem não ama não conhece a Deus. Ou seja, é possível conhecer doutrina e não conhecer a Deus, o Deus da doutrina. É possível você saber a respeito de algo, mas na prática você não vivenciar aquilo, né? Então, esse é o alerta, né, que nós precisamos entender. Amor sem verdade é sentimentalismo vazio. Como assim? Um amor sem a essência de Deus, um amor que não procede de Deus. Ele é simplesmente um sentimento que você tem e que não surge nenhum efeito prático na vida das pessoas. Ou seja, você pode, eu amo fulano, eu amo Beltrano, mas virou a esquina ali, o teu sentimento por aquela pessoa se esvai. Como que some? Porque, eu te amo, sabe? Populariza-se isso, vulgariza-se isso, e o declarar que ama passa a ser algo muito superficial e banal. E esse é o alerta para nós. Esse é o primeiro ponto. O amor, ele é uma evidência de regeneração. Porque nós só conseguimos amar com o amor de Deus se nós tivermos sido atingidos por esse amor e nós tivermos sido transformados e regenerados por esse amor. Aquele que não foi regenerado por esse amor não conhece o amor de Deus. Não conhece, e uma vez não conhecendo o amor de Deus, como a gente aprendeu aqui com João no início, né? Quem não ama não conhece a Deus, ou seja, você não conhece a Deus, não é capaz de amar como Deus ama, como Deus quer que nós nos amemos. Então, esse é uma verdade que nós precisamos entender, que o amor de Deus é uma evidência de que nós fomos um dia regenerados por esse mesmo amor. Então, quem é nascido de Deus, se todos nós aqui dissemos assim, eu nasci de Deus, eu nasci de novo, nós recebemos
de Deus o amor necessário para amar as pessoas. Essa é a grande verdade que nós precisamos levar em nosso coração. Clamar ao Senhor: Senhor, derrama e transborda do seu amor sobre a minha vida, para que eu possa amar as pessoas como o Senhor ama. Depois ali nos versos 9 e 10, a gente vê o amor revelado, Cristo sendo a prova desse amor. Diz o texto: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aqui João ele sai da teoria e ele entra na história. O amor de Deus ele não é um conceito, ele não é um evento em si, ele é a encarnação e o sacrifício do Filho. Ele é algo real. A expressão manifestou-se indica algo que estava oculto e agora se tornou visível. O amor de Deus se tornou visível na cruz. Como nós poderíamos explicar o amor de Deus se nós não olhássemos para a cruz? É ali que o amor se manifestou no grau mais elevado, na maneira mais clara que o ser humano pudesse entender e ver. A cruz é o espelho do amor divino. Observe que interessante. João diz que o Filho foi enviado para vivermos por meio dele, ou seja, sem Cristo não há vida. O Filho foi enviado para vivermos por meio dele. E ele acrescenta dizendo: ele foi enviado como propiciação pelos nossos pecados. E aqui está o coração do Evangelho. Aqui está o ponto alto da nossa teologia. Cristo tomou o nosso lugar. Cristo assumiu o nosso lugar. O amor de Deus, ele é santo, ele é justo, ele não ignora o pecado, ele resolve tudo isso na cruz. Interessante perceber que Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Então são dois atributos ali que um não pode ferir o outro. Um não pode anular o outro. Mas como que Jesus ia trazer, ou Deus então ia permitir que o ser humano fosse salvo, sendo ele pecador? Não tinha como, ele é justo. Por mais que Deus fosse um Deus de amor, ele não poderia, porque pela justiça dele, o homem pecou, ele está em pecado, e ele não tem como acessar a vida eterna, acessar a salvação, acessar a presença de Deus por causa do seu pecado. Como é que ia se concretizar então o amor e a justiça de Deus nesse cenário? Apenas de uma forma. Deus envia Jesus para que em Jesus a justiça de Deus fosse feita. Ou seja, Jesus ele vai para a cruz e por amor a nós, e ele assume sobre ele todo o nosso pecado. Ele assume sobre ele toda a nossa culpa. E daí quando ele assume sobre ele, então a justiça de Deus, ela se faz valer. Então a justiça de Deus cai sobre Jesus, para que o outro atributo de Deus, que é o amor, se evidenciasse. Olha como é que Deus é maravilhoso. Então, a culpa que estava sobre nós, agora está sobre Cristo lá na cruz. Então a gente vê o amor de Deus sendo manifesto e a justiça de Deus sendo cumprida. Então nenhum dos atributos de Deus é ferido aqui, nenhum dos atributos de Deus é anulado. Ele é fiel. Esse é o coração do Evangelho. O amor de Deus
é santo e justo. Deus não nos amou porque nós somos amáveis. Ele nos amou apesar de nós não sermos. Olha que interessante. Ele não nos amou porque, nossa, como fulano é bonzinho, nossa, como fulano faz coisas boas, não. Porque não há bondade em nós. Ele nos amou apesar de nós não sermos bons e amáveis. E o amor dele nos transforma, o amor dele nos redime, o amor dele nos dá vida. Ele nos enche do seu amor e esse amor nos transforma. Então, o amor cristão, ele não se baseia numa simpatia natural. Ah, eu gosto de fulano. Ou como diz aí, né? Ah, nosso espírito bateu. Ah, olha aqui, nossa... Não, ele não se baseia nessa naturalidade do sentimento humano, mas se baseia na graça sobrenatural que a gente recebe lá do Calvário. É nisso que o amor cristão se baseia. Somente quem se vê perdoado consegue perdoar. Somente aquele que olha para a sua vida e para a sua história e enxerga o quão pecador era e foi alcançado pelo amor de Deus, e por causa dessa ação de Deus em cima do seu pecado, em cima da sua vida pecaminosa, este sim consegue perdoar, como Cristo perdoou você. Interessante notarmos isso e nós gravarmos. Só quem experimenta desse amor consegue amar. Somente quem recebe desse amor consegue amar. Do contrário, a gente não consegue. No verso 11, ele apresenta o amor praticado. Nós somos instrumentos do amor de Deus. Diz lá, amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. João ele fecha então o parágrafo ali com uma consequência inevitável. Se Deus nos amou assim, de modo tão profundo, de modo tão intenso, de modo tão gracioso, de modo tão sacrificial, então devemos amar também. Nós também devemos amar. Não é uma sugestão, é uma obrigação santa amar as pessoas, se importar com as pessoas. A gente falou durante o mês passado aí sobre o Setembro Amarelo, onde as pessoas sofrem de uma depressão tão profunda, de uma ansiedade tão profunda, que isso leva ela a tomar decisões precipitadas e que muitas vezes tiram a própria vida. E qual que é o nosso papel? Se nós temos a fonte de todo amor, se nós temos a fonte de toda compaixão de Deus que é derramado sobre nós, qual que é o nosso papel se não levar para essas pessoas de forma muito prática e demonstrar esse amor para com essas pessoas? E elas não estão longe da gente, não, elas estão muito perto. A gente que às vezes não quer olhar, nós que muitas vezes não queremos enxergar. O mesmo amor que nos alcançou, ele agora precisa fluir de nós. O mesmo amor que Deus derramou sobre você, agora precisa fluir para as outras pessoas. Ou você acha que Deus derramou para você ficar guardando e ser um pote, como aquele pote de conserva, né, que você guarda ali por muito tempo, e ali está guardadinho, então, aquele pote de amor. Deus derramou sobre você e você está guardando aquilo ali. Olha que bonitinho aquele pote de amor, né? Olha, agora eu vou ter que arrumar outro pote, porque ele já me encheu esse aqui, então vamos arrumar. De repente você tem uma prateleira enorme, cheia de potes de amor de Deus. Será que foi para isso que Cristo morreu na cruz? Não. Nós,
Podemos até ser um pote, mas somos um pote sem tampa. Nós somos um pote sem tampa. O que isso quer dizer? Que à medida que o Senhor enche do seu amor as nossas vidas, vai chegar uma hora que vai chegar no topo e esse amor vai transbordar, ele vai sair e vai alcançar as pessoas. Então nós precisamos entender que mesmo esse amor que nos alcançou, ele precisa fluir de nós. O agir em amor é o modo de dizer: Senhor, obrigado por me amar assim. O agir baseado no amor de Deus, o agir motivado pelo amor de Deus, é como uma resposta nossa a Deus. Senhor, eu só estou fazendo isso porque um dia o Senhor fez por mim. Porque eu não conhecia esse amor. Eu não poderia fazer se eu não tivesse conhecido esse amor. Então, acaba sendo o nosso gesto de amor para com o próximo, o nosso gesto de amor para com as pessoas que talvez a gente nem conheça, a gente cruze com elas na rua, a gente nem se depare. Esse amor que é derramado sobre nós, eu só transmito para essas pessoas. Essas pessoas que eu não conheço. Essas pessoas que se relacionam comigo. Essas pessoas que têm certo contato comigo. O agir revela a minha gratidão a Deus que me alcançou com o seu amor primeiro. O tema do nosso painel foi Juntos pela Vida. E aqui está um elo, né? Com essa meditação de hoje. É uma meditação curta, mas que vale muito para nós. A vida em comunidade, ela é sustentada pelo amor que vem de Deus. Não tem como nós vivemos em comunidade se não tivermos o amor de Deus. Porque nós somos pessoas diferentes, né? Nós somos pessoas que temos sentimentos, pensamentos, conhecimento, somos diferentes uns dos outros. Mas o que nos une? O que pode se tornar um elo forte? O amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus que me alcança. Então, uma igreja que se ama, ela se torna um sinal vivo do reino de Deus. Imagine que quanto mais nós, como igreja, nos amarmos, mais as pessoas lá de fora vão conhecer o amor de Deus. A palavra de Deus diz, né, que seremos conhecidos pelo amor de Deus. Se vocês se amarem, então vão saber e vão conhecer a Deus por causa do amor de vocês. Esse é o elo. Nós não podemos ser uma igreja individualista, não podemos ser uma igreja fria, uma cultura fria, apática, que não se importa. Nós precisamos nos importar. Precisamos passar por cima, muitas vezes, do nosso ego, dos nossos interesses, da nossa vontade própria, para amar as pessoas. Precisamos amar. Tem uma frase conhecida que diz que nada nos torna mais semelhantes a Deus do que o exercício constante do amor. Nada nos torna mais semelhantes a Deus do que o exercício constante do amor. É isso que o Espírito deseja. Formar em nós o caráter do Pai. É isso que Ele quer gerar em nós. Nós não podemos abrir mão disso. Tiago chama de fé viva. Paulo, de fé que opera pelo amor. Amar é uma arma poderosa para defender a nossa fé. Amar é uma arma poderosa para defendermos a nossa fé. Para concluir, eu quero lembrar que se o amor procede de Deus, se o amor foi revelado em Cristo Jesus,
e se deve ser praticado por todos nós. Então a nossa tarde da esperança também é uma tarde do amor. Também é uma tarde do amor. Porque a esperança em Deus, ela acontece porque Deus nos amou primeiro. Temos esperança num Deus vivo, num Deus que nos socorre, num Deus que nos ampara, num Deus que nos sustenta, porque um dia Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Quando a igreja vive esse amor, o mundo vê a presença de Deus. E se nós temos na grande comissão o mandato de nós irmos e fazer discípulos, de nós irmos e pregar o evangelho a toda criatura, nós precisamos lembrar de que a igreja que vive o amor faz Jesus conhecido, porque ele passa a viver e ver a presença de Deus. Ele passa a ver a presença de Deus. O amor é o nosso testemunho mais convincente. Se nós não nos importamos com as pessoas, a gente pode ter a melhor teologia do mundo, nós podemos ter o melhor discurso do mundo, podemos proferir palavras maravilhosas e lindas, mas não vai fazer efeito nenhum. Porque o amor precisa ser o nosso testemunho mais convincente, a prova mais palpável de que Cristo vive em nós. Aquele que diz que vive em Cristo Jesus precisa amar. E eu queria deixar alguns exercícios bem práticos para nós nessa tarde, para nós vivermos esse amor. Em primeiro lugar, examine o seu coração. Veja lá se existe alguém a quem você precisa amar com o amor de Cristo. Quem sabe perdoar alguém ou se aproximar de alguém novamente que por algum motivo se afastou. Primeira tarefa. Essa tarefa é bem pessoal, né? Examine o seu coração e tente encontrar se existe alguém que precisa ser alcançada pelo amor de Cristo. Em segundo lugar, é uma aplicação bem comunitária, né? A gente falou de um exemplo muito pessoal, mas pratique o amor de Deus com gestos concretos. Como isso? Como que é isso, né? É simples. Visite pessoas. Decida hoje visitar pessoas. Orar com pessoas. Envie uma mensagem hoje em tempos tecnológicos, né? Onde a comunicação aí nos facilita muito. Envie uma mensagem. Para uma, duas, três, faça isso todos os dias. Faça isso no sentido de que as pessoas possam conhecer um pouco do amor que está em você. Visite, ore por alguém, envie uma mensagem. Ajude, se você conhece alguém que passa por alguma dificuldade e que precisa da sua ajuda, se coloque à disposição. Essa é uma prática comunitária, percebe? A primeira qualquer, examinar no seu coração se existe alguém para qual você precisa amar e demonstrar o amor de Cristo, perdoar e se aproximar. A segunda, a ação comunitária, onde você vai até as pessoas, onde você pratica de forma bem concreta o amor de Deus, visitando, orando, se colocando à disposição. Posso ir na tua casa orar com você? Posso ir até você, eu quero orar com você. Não precisa se preocupar com comida, com lanche, nada. Eu só quero fazer uma visitinha, aquela visitinha de médico que a gente fala, né? Que é uma visita muito rápida. Eu quero ir só para orar com você, eu posso ir. Envie uma mensagem, ajude. E em terceiro lugar, lembre-se que Deus nos amou para que o seu amor fosse visto no mundo. Deus nos amou para que o seu amor fosse visto no mundo. Então, torne o amor de Deus visível. Não se omita.
Não se omita, mas levante-se com autoridade. Levante-se com autoridade e diga assim: não, eu decido amar, eu decido me importar, eu decido estar com você, eu decido amar, mesmo não recebendo amor em troca, mesmo não recebendo do outro o amor que eu gostaria. Eu decido amar, porque é o amor de Deus derramado sobre mim e todos precisam conhecer deste amor. Baixe sua cabeça, vamos orar. Eu quero que você grave essa breve meditação no seu coração e viva. A gente está gravando a mensagem, você possa enviar essa mensagem para todas as pessoas que você conhece e propague isso, né? O amor de Deus precisa ser visto, precisa ser praticado, precisa ser algo real. Então vamos orar. Senhor Jesus, Tu nos amaste primeiro, Senhor, com um amor que não mede e não falha. Ajuda-nos agora, Senhor, a viver esse amor entre nós, perdoando, acolhendo, servindo, cuidando uns aos outros. Senhor Jesus, que a Tua igreja seja um reflexo do Teu coração, do Teu amor, e que o mundo veja em nós, ó Deus, a Tua presença. Senhor Jesus, pedimos, ó Deus, a manifestação do Teu Espírito Santo, derramando, Senhor, do Teu amor sobre nós. Nós não temos amor suficiente, ó Deus, para alcançar todas as pessoas. O nosso amor não é capaz disso, Senhor. Mas nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor se manifeste em nós e que o Senhor nos ajude a transbordar desse amor, ó Deus. Que as pessoas possam conhecer o Senhor por causa desse amor. Que as pessoas possam enxergar em nós a Tua presença por causa do Teu amor. Senhor, leva-nos a ser uma igreja que ama de verdade, uma igreja que se importa de verdade, uma igreja que transborda desse amor para com as pessoas. Faz isso, Deus, em cada um de nós. Faz isso, Senhor, na minha vida. Faz isso, Senhor, na vida de todos aqueles que assistirem essa mensagem, ouvirem essa mensagem. Senhor, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor e que o Teu amor nos inunda para que nós possamos transbordar cada vez mais da Tua presença. Faz isso em nós, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém.